A ONU News conversa com Eber Maia, diretor de Tecnologia da Informação do Ministério do Trabalho no Brasil e coordenador do GT de organização do Fórum Lusófono de Governança da Internet. Eber, seja muito bem-vindo à ONU News e obrigado por aceitar o nosso convite. Felipe, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado em dialogar com vocês e tratar desse tema que para nós é muito caro, é muito importante. Muito obrigado mais uma vez por participar aqui na ONU News. Bom, Eber, já partindo mais para a realidade dos países de língua portuguesa, teria como compartilhar com a nossa audiência assim, um panorama geral assim, da língua portuguesa na internet, quantidade de usuários, quais são as principais tendências, como é que a presença da língua portuguesa na internet? Hoje, os estudos indicam que a língua portuguesa é provavelmente a quinta língua mais utilizada na internet. Hoje são aproximadamente 230 milhões de falantes, de lusófonos, atuando, utilizando a internet. Então, existe um público muito grande, um público relevante, que está espalhado não somente nos países lusófonos, né, nos países que compõem, por exemplo, a comunidade dos países de língua portuguesa, a CPLP, mas nós temos, por exemplo, na França, são aproximadamente 500 mil de falantes da língua portuguesa. É um, o público que fala a língua portuguesa ele está espalhado pelo mundo inteiro. A gente conhece muito bem essa realidade, né? A diáspora dos falantes dos países lusófonos. Cabo Verde é um exemplo, né, muito característico, todo mundo comenta, todo mundo cita. Né? Tem uma população em diversos países, uma população muito grande nos Estados Unidos. O próprio Brasil tem uma quantidade enorme de brasileiros vivendo nos Estados Unidos. E nesse aspecto, é importantíssimo que a gente entenda qual é a realidade dessa população e como ela utiliza a internet. E como nós podemos criar elementos de proteção dessa comunidade. Nós sabemos que hoje as plataformas digitais, que são as big techs, elas desenvolveram soluções que conseguem identificar, por exemplo, o discurso de ódio, a misoginia, racismo, conseguem combater de forma mais efetiva em língua inglesa, por exemplo. Qual que é o tratamento que eles estão dando para os falantes de língua portuguesa? Recentemente, uma ex-funcionária do Facebook, a Frances Haugen, ela esteve no Brasil e ela chamou atenção para esse ponto. Ela nos alertou para a necessidade de uma ação direta, imediata, em relação à criação de proteção para os falantes de língua portuguesa, em que, na experiência profissional que ela teve na empresa que ela trabalhava, que na língua inglesa eles já dispunham de soluções e de ferramentas que seriam capazes de identificar rapidamente e dar tratamento a esse tipo de discurso de ódio. Mas que em outras línguas, e não somente na língua portuguesa, a capacidade não era a mesma. Então, é fundamental que as instituições, os estados que são responsáveis pelo, pela população lusófona, né, pela qualidade de vida, pela proteção dessa população, se articule e crie mecanismos de discussão de ações comuns que possam trazer o mesmo nível de proteção para essa população que fala a língua portuguesa. Muito interessante, Eber. E considerando esse desafio e outros desafios, qual você considera que é uma das principais possibilidades de cooperação entre os países de língua portuguesa em termos de governança da internet? Bom, o primeiro passo é se encontrar, né? Por isso que nós estamos organizando agora, em setembro, o primeiro Fórum de Governança da Internet da Comunidade Lusófona, que vai acontecer em São Paulo nos dias 18 e 19 de setembro, no Museu da Língua Portuguesa, que é um espaço extremamente adequado para se discutir isso. E a partir do momento que os atores que têm responsabilidades institucionais dentro dos seus países se conhecem, definem um plano de ação comum, definem ações que são prioritárias, precisamos saber como
potencializar a nossa capacidade de ação, mobilizar os recursos dos estados, e não somente dos estados, porque os países que falam língua portuguesa estão na Europa, né, no Brasil, América Latina, na África, o Timor-Leste, na Ásia, mas a gente precisa também mobilizar os organismos internacionais para que essas medidas tenham um efeito prático também na organização e na rotina de trabalho dos organismos internacionais. Por isso que eu vejo uma ponte muito próxima e uma ligação muito próxima entre essa iniciativa da ONU e o Fórum de Governança da Internet, porque um dos pontos centrais, um dos pontos que nós iremos tratar nesse Fórum de Governança da Internet são medidas comuns que precisam ser adotadas e que podem trazer maior segurança para a população lusófona que acessa a internet, que utiliza esses serviços diariamente, e como nós podemos mobilizar as instituições que atuam na governança da internet para trazer esse tipo de garantia para essa população, né? Esse tipo de segurança para essa população. Claro. E um dos temas centrais desse Fórum Lusófono, que acontece agora em setembro, é justamente o Digital Compact, né, que é um conjunto de propostas do secretário-geral das Nações Unidas para garantir um futuro digital mais aberto, mais livre e mais seguro para todos. Né? E dentro dessa agenda existem alguns temas centrais, como, por exemplo, inteligência artificial. O que você poderia comentar sobre as preocupações dos países de língua portuguesa em relação à inteligência artificial, por exemplo? Felipe, é muito interessante você trazer esse tema, porque a gente tem debatido muito um fenômeno que tem acontecido recentemente, quando discutimos inteligência artificial. Hoje, nós estamos perdendo profissionais, especialistas extremamente competentes, que trabalham com inteligência artificial, mas quando vão desenvolver suas pesquisas, eles precisam trabalhar ou com principalmente com datasets, com conjunto de dados em língua inglesa. Não temos, por exemplo, conjuntos de dados suficientes para desenvolvimento de determinadas pesquisas em inteligência artificial, porque nós não nos articulamos para isso. Estamos cientes e convencidos de que precisamos unificar os países lusófonos para que essas pesquisas em inteligência artificial sejam realizadas na nossa língua. Precisamos criar conjuntos de dados na área de saúde para que possamos desenvolver soluções em inteligência artificial na língua portuguesa para atender um público que fala o português, né? Então, por isso que incluímos dentro da programação do Fórum de Governança da Internet da Comunidade Lusófona um painel específico para a discussão da inteligência artificial e de como nós podemos ampliar a nossa capacidade de avanço dentro da inteligência artificial, dentro das pesquisas de inteligência artificial, mas usando a nossa língua.